Olá pessoal, sou o Dr. Rafael Furlaneto, médico ginecologista, e hoje, aqui no nosso canal Futuros Doutores, vamos abordar um tema de extrema importância: a ultrassonografia durante a gestação. Nós vamos falar dos tipos de ultrassom que nós temos, da importância e esclarecer alguns mitos, né, que muitas vezes no consultório a gente é abordado: doutor, posso fazer tantas vezes esse exame, né? E você que nos acompanhe, não deixe de ativar o sininho de notificações para receber as orientações e as novidades do nosso canal. Se gostou, compartilhe, comente nos comentários e curta a nossa página. Hoje eu trago uma convidada sensacional, uma colega, amiga, mãe de uma aluna, a doutora Cris, né? A doutora Cristiana Sauan Ximenes, né? Ela é médica formada pela PUC de Campinas, com residência em radiologia pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, e especialização em pós-graduação em medicina fetal pela Fundação de Medicina Fetal Latino-Americana, né? Isso. Onde ela atua, né, com um trabalho sensacional. E o convite para a doutora Cris foi porque eu vejo ela fazendo um trabalho que eu acho de fundamental importância, trazendo exames de qualidade e trazendo informações de qualidade para as nossas pacientes. Doutora Cris, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e vamos fazer esse bate-papo hoje aqui sobre ultrassom na gestação. Obrigada, Rafa, pelo convite. Assim, estou muito honrada mesmo de estar aqui. Espero estar contribuindo aí com os conhecimentos e a gente trocar aí umas ideias bem interessantes, pessoal. Com certeza, vai somar muito, né? E para você que está gestante ou está pretendendo engravidar, eu acho que é importante que você acompanhe tudo isso para você entender algumas indicações e a funcionalidade desses nossos exames. Muito bem, doutora Cris. Vamos começar aí com uma perguntinha básica, né? O que é ultrassom e como que ele funciona? Então, Rafa, o ultrassom é um método diagnóstico por imagem, né? Uhum. Só que ele é um método que utiliza ondas sonoras e não radiação. Então, por este motivo, a gente pode estar fazendo em gestante já adiantando uma coisa que você já tinha falado, Sim. quantas vezes for necessário, quantas vezes quiser ou precisar. Porque não vai fazer mal, né? Não é que nem o raio-x ou a tomografia, né? O ultrassom e a ressonância, eles não vão fazer nenhum tipo de malefício para o bebê. Malefício para o futuro bebê, sim. E a ressonância só que tem essa... A gente estava fazendo de ultrassom, né? Acabei falando da ressonância. Mas a ressonância, sim, no primeiro trimestre a gente tenta dar uma evitada. Sim. Mas a ultrassom, não. Ultrassom onda sonora, que não faz mal, tá? Mas até é importante falar da ressonância, apesar de não ser o nosso tópico, mas porque várias vezes a gente precisa recorrer a ela para alguns diagnósticos, sim, sim. né? E as mamães ficam assim em pânico. Vamos fazer uma ressonância? Não. Como a doutora Cris disse, no primeiro trimestre a gente tenta evitar, mas se houver necessidade, a partir daí das 12 semanas a gente tem tranquilidade. Sim. E para você que sempre acha que, doutor, mas fazer um novo ultrassom, né? Isso não vai fazer mal para o meu bebê? Não, como a doutora Cris disse, isso são ondas sonoras, né? Que fazem a formação da imagem e trazem tantas informações para a gente. Né? Cris, eu acompanho o trabalho de vocês ali na fundação e vejo o quanto que vocês trazem inovação, né, em tecnologia, em conhecimento. Durante a evolução da ultrassonografia em obstetrícia, hoje a gente está num cenário diferenciado? Sim, Rafa, assim, É interessante esse negócio do ultrassom, porque assim... Como que surgiu, né, o ultrassom? Uhum. Então, o ultrassom, Ian Donan, ele através do submarino, ele percebeu na guerra que ao mandar as ondas sonoras, eles conseguiam descobrir onde estava aquele objeto na guerra. Olha que interessante. E ele era um obstetra, né, um ginecologista, e ao voltar, trabalhava na Marinha, e ao voltar da guerra, ele chamou os... engenheiros para estar construindo e falou, se a gente consegue ver no mar, a gente vai conseguir também ver dentro da barriga, né, das pessoas, e começou e colocou lá em 1958
que teve lá no Lancet a primeira publicação de tumores ovarianos, massas ovarianas. Sim. A partir daí aconteceu, desenvolveu tudo, chegou no Brasil em 1974. Os 2 primeiros aparelhos de ultrassom na Bahia e no Rio de Janeiro. E de lá para cá, assim, a tecnologia foi excepcional, assim, o que hoje a gente consegue, né, com os aparelhos antigos, assim, eu tenho 27 anos de formada, né? Então, assim, é muito... De eu lembrar como que eram feitos diagnósticos lá na minha residência e como é hoje, tem uma área aí para quem pensa em fazer radiologia e diagnóstico médico é sempre estudando, porque a inovação é, assim, anual, é mensal, entendeu? Então, os transdutores, que são aqueles aparelhinhos que tem o console, o ultrassom, daí tem o transdutor, que é aquilo que o médico pega e passa na barriga. Então, o que passa na sua barriga, na gestante, né, é o transdutor. O transdutor é a evolução tanto do maquinário mesmo, né, de toda a tecnologia do ultrassom, quanto dos ultrassons, dos transdutores, é uma coisa, assim, extraordinária. Então, a gente... Sim, sempre tem que, quando você vai escolher onde você vai fazer um exame, sempre veja se tem, porque é lógico, a formação do médico é fundamental, né, um médico bem informado, mas a tecnologia, por melhor que seja o médico, se ele tiver um aparelho ruim, sim, é complicado. E Então, existem diagnósticos, né, que precisam ser feitos, principalmente em medicina fetal, que se você não tiver um bom aparelho, você não consegue fazer. Não consegue. Né? E eu brinco até com as pacientes no consultório que às vezes os maridos e elas vêm totalmente emocionados com as imagens que vocês captam nos exames. E eu falo, brinco, daqui uns dias a gente vai ver o bebê ao vivo e a cores, né? Com esses aparelhos, tamanha a evolução. Né? Desde que eu cheguei, quase isso. Desde quando eu, né, cheguei na faculdade de medicina, eu vejo uma evolução constante sobre esses aparelhos. Pegando um gancho na história do ultrassom, vamos começar a falar então sobre a utilização dele na obstetrícia. O primeiro exame sempre é aquela polêmica, mas doutor, tem que ser um exame transvaginal. Então, pegando o gancho do primeiro exame obstétrico ultrassonográfico que a gente fala, fale um pouquinho para a gente da importância do ultrassom transvaginal de primeiro trimestre. Então, Rafa, tem que ser transvaginal, tá? É incômodo, a gente sabe que, né? Mas tem que ser, né? Porque eu quis falar aquele negócio das ondas sonoras até para explicar isso, né? Quando a gente pega um radinho e coloca no ouvido, fala, tô ouvindo uma música, um podcast, ou qualquer coisa que você esteja ouvindo, você tem uma precisão quando você está ouvindo, pela distância, pelas barreiras que essa onda sonora bem menor do que se você colocar 3 almofadas e colocar o radinho. É a mesma coisa, tá? Quando você faz um exame pela via abdominal, você vai ter a pele subcutânea, a musculatura, para depois, o útero, para depois chegar no feto. Né, no embrião. Quando a gente está falando de milímetros, né? Então, o ultrassom obstétrico inicial, né, tem que ser pela via transvaginal, porque ao colocar o transdutor via transvaginal, a gente já tira várias dessas barreiras da onda sonora atingir, ela já vai direto ali no colo do útero. Então, a gente já tem só o útero para ultrapassar ali e bem pertinho a gente já vai ter a estrutura. Lembrando que a gente está falando... A gente consegue atualmente, com 2, 3 milímetros, já ver o batimento do embrião, né? Então, o polo embrionário a gente já consegue muito precocemente, tá? Já demonstrando a vida ali e tá vendo, né? Eu mostro até para os pacientes que a gente consegue ver pulsando ali. Então, coisa que pela via abdominal, por mais magra que seja essa paciente, que não tenha nenhuma... Porque às vezes também é magra, mas já fez vários procedimentos cirúrgicos ali que atrapalha na... A cirurgia plástica até atrapalha um pouco a nossa visualização. Sim, sim. Né? Então, por isso... Né? E Cris, muito bacana você falar sobre o tamanho do embrião, da avaliação dos movimentos cardíacos. Uma coisa que a gente vê, uma ansiedade muito grande das pacientes em realizar o primeiro exame. Na sua opinião, assim, né, qual é a melhor idade gestacional que a gente deveria orientá-las a fazerem? 7 semanas. 7 semanas. Até porque, você vai poder explicar isso para a gente, existe uma evolução ultrassonográfica da gestação. Sim. Né? A gente, antes disso, não consegue visualizar todas as estruturas. Conta um pouquinho para a gente como que é a evolução ultrassonográfica de uma gestação. Então, Rafa, desde a concepção, né, a gente tem
várias fases, então o ultrassom acaba sendo diferente, em cada fase da gestação é um ultrassom diferente, né? Pode fazer antes das 7 semanas? Pode. Se você fazer com 5, eu acho que aumenta muito a ansiedade. Aumenta muito a ansiedade, isso Sim. eu tenho falado muito para elas. Porque vai fazer com 5 semanas, você vai ver o saco gestacional, daí você não vai poder falar parabéns, eu não falo nem parabéns. Porque eu não tô vendo o embrião, vai que seja uma gestação anembrionada, que é uma gestação que não tem o embrião dentro. Então, e daí já com 6 semanas a gente consegue ouvir o batimento, mas muito pequenininho. Você vai falar, não dá ainda para datar. Fala assim, volta daqui umas 2 semanas para a gente datar. O ideal para datar é de 8 a 12 semanas, né? Então, é interessante a gente estar respeitando isso. Eu sei que às vezes a ansiedade, elas acabam fazendo antes, ok. Se não tiver como, né, quiser fazer antes por algum motivo, às vezes também FIV ou paciente com trombofilia, esse tipo que precisa, né? E daí não tem problema, mas daí o ideal é fazer a datação, né, caso não tenha uma certeza da última menstruação, ou queira ver se está compatível, entre 8 e 12 semanas, né? E daí a gente vai tendo os outros tipos, né? Do obstétrico inicial, mas daí a partir de 11 semanas, de 11 a 14 semanas, o embrião tem que ter o tamanho certo para a gente fazer o morfológico do primeiro trimestre. Isso é muito importante, né? Então, só para concluir, o de primeiro trimestre, o ultrassom inicial transvaginal, é para a gente avaliar a viabilidade, a vitalidade desse bebê e a viabilidade dessa gestação e datar essa idade gestacional, avaliar se aquela data de última menstruação está correta ou não. Mas hoje, você agora, nesse momento, você chegou num ponto extremamente importante, que é o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, né, que é o da translucência nucal, o famoso ultrassom da nuquinha, que tem que ser realizado entre 11 e 14 semanas, porque a gente precisa de ter um tamanho do embrião, né, certo, adequado. Conta pra gente da importância. E depois a gente vai falar dentro desse morfológico de primeiro trimestre uma complementação que alguns não têm feito. Sim. O morfológico do primeiro trimestre, né, até a gente nem chama mais de translucência, ultrassom de translucência nucal, porque os primeiros marcadores que foi a translucência nucal, né? O que é um marcador? É um sinal indireto de que pode estar acontecendo algum problema com aquele bebê, tá? Antigamente era só translucência nucal e com o desenvolvimento da tecnologia, os estudos, descobriu-se vários outros marcadores e esse exame deixou de ser o exame só para ver aquele ponto específico e passou a ter o exame mais, na minha opinião, mais importante da gestação. Tá? Então, o que a gente vai fazer no morfológico do primeiro trimestre? A gente vai estar vendo tanto a morfologia do bebê, então a gente vai ver todos os órgãos. Tá? O bebê vai estar lá com 6 centímetros, ou 5 centímetros, ou 6,5, 7. A gente vai estar vendo todos os órgãos mesmo. Estômago, fígado, rins, bexiga e a coluninha. Vai estar vendo tudo que a gente conseguir, tá? E fazer toda essa avaliação morfológica já é feita, inclusive contagem de dedinhos, tudo que a gente conseguir, a gente tá fazendo ali, tá? E daí, além disso, a gente tem os marcadores que a gente vai estar fazendo para fazer os cálculos de risco, né? Então, é um exame que eu sempre gosto também de já olhar o colo, já que eu tô ali, já olho o colo, já vejo se tem uma placenta prévia, se tem uma vasa prévia, se a placenta tá baixa ou não, né? Além disso, a gente faz daí os cálculos de risco, né? Que seria o quê? O cálculo de risco de pré-eclâmpsia e o cálculo de risco de cromossomopatia, tá? Que acho que é disso que você estava se referindo. Sim. Então, esse é um ultrassom de extrema importância, não pode se perder, a realização dele tem que ser feita entre 11 e 14 semanas, principalmente para isso que a doutora Cris está falando, para a gente avaliar a morfologia e fazer os cálculos de risco para as cromossomopatias, que são aquelas famosas doenças genéticas que todo mundo fala, síndrome de Down, as mais frequentes, né? Síndrome de Down, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau. Mas esse é um exame, até eu me lembro uma vez de uma publicação sua, Cris, em que você chama a atenção para o cálculo de risco da pré-eclâmpsia. Né? Sim. Porque nesse momento a gente está tendo a primeira onda de formação placentária, né? E aí a gente utiliza a tecnologia Doppler, né? Para a gente avaliar ali os vasos maternos, né? A relação dos vasos maternos em relação a essa placentação. E com isso a gente pode avaliar esse risco, se a gente tem que tomar alguma medida. Por que é importante fazer isso? É importante porque a pré-eclâmpsia... A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma doença mundialmente muito grave. Sim. Então, são assim, uma estimativa de 76 mil mortes maternas e 500 mil mortes de bebês no mundo
por ano dessa única patologia que pode ser, muitas delas evitadas com o uso de aspirina. Exatamente. Então, é uma coisa que você não é que você vai precisar de uma alta tecnologia para se evitar uma grande parte delas, ou que você precisa de um medicamento extremamente caro, não. É uma aspirina, que é um medicamento barato. E que você consegue Então, mundialmente, isso é uma corrente aí que o Dr. Kipto já há muitos anos está puxando e que a gente tem que não tem como, a gente tem que parar isso. É um absurdo acontecer isso nos dias de hoje. É muito importante que o radiologista que esteja fazendo o exame, ele sempre responda as nossas questões. E quando a doutora Cris escreve para mim, olha, aqui nós temos um alto risco para pré-eclâmpsia, a gente começa a tomar medidas de prevenção, que não são todas as mulheres. Significa que acendeu uma luzinha na sua cabeça dizendo que você é uma paciente em potencial para ter pré-eclâmpsia. E o uso da aspirina é recomendado, aí a gente usa a dose de 100 mg após o almoço, por causa da proteção estomacal, né? Para evitar essa complicação dessa doença que mundialmente acomete muitas mulheres, né? Sendo um dos marcadores de mortalidade materna e fetal, né? Muito bacana, Cris. Então, essa é a importância, não perder essa datação. Não pode perder, porque é um exame simples, a gente vai fazer, além do ultrassom, a gente vai fazer a medida de pressão, quer dizer, uma coisa que não é dolorosa, não é nada, vai fazer a medida, existe todo um protocolo, tá? E é feito o exame, pega todas as informações, é lógico, o obstetra já vai ter pego, mas a gente vai pegar também para colocar nesse software para poder calcular esse risco. Então, a gente vai ver, paciente é branca, paciente é da raça negra, pardo, tudo isso, o peso, o IMC, se já teve, se teve história, toda a história dela, a história da família e dela, antecedentes também, e vai estar medindo a pressão da paciente de acordo com o protocolo que foi colocado, e além disso o Doppler, que é dentro do exame de ultrassom, é feito o Doppler das artérias uterinas, e que a gente consegue, através dele, colocar, e daí com isso a gente consegue diminuindo bastante a chance dessa pessoa que descobrir quem que é a pessoa, na verdade, né? Que tem o alto risco. E ao ter o alto risco, foi o que você falou, consegue diminuir principalmente a pré-eclâmpsia mais precoce e mais grave, né? E lembrando que a pré-eclâmpsia, a pessoa pode falar, mas eu sou magra, eu sou atleta, não tenho porquê, né? Assim, não tenho antecedente de pressão alta, não tenho pressão alta, então eu não vou ter. Então, lembrando que não, né? A pré-eclâmpsia, na verdade, ela não... o alto risco pode acontecer com pessoas que necessariamente não tenham nenhum histórico, né, de pressão alta, ou é meio aleatório. Então, tem que tomar cuidado, sim. E dentre eles, esses marcadores que a doutora disse para avaliar esses riscos de síndromes genéticas, né? E aqui fica o convite que eu vou deixar aqui no ar para o Dr. Renato, meu amigo, especialista em medicina fetal lá da Fundação, para que a gente possa conversar sobre quando esse risco é alto para síndromes genéticas, como a gente pode diagnosticar. Então, ficamos por um próximo episódio para a gente falar sobre esses procedimentos diagnósticos quando a doutora Cris me informa. Rafa, sua paciente tem alto risco para síndrome genética, para síndrome de Down. O que a gente faz? Né? Então, você vê aqui que é um exame que traz muita informação através de softwares e cálculos, né, que eles entendem e interpretam. Vejam a importância de um profissional bem formado e gabaritado para realizar. Porque nós, obstetras, Cris, muitas vezes ficamos entre a cruz e a espada. O que fazermos? Será que aquela informação procede? Né? Porque às vezes vai precisar de um procedimento invasivo. E aí você fala, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Essa informação é de confiança? Então, prestem atenção onde vocês fazem os exames, porque de acordo com essas respostas a gente vai ter que tomar algumas medidas. Parece uma coisa que a gente fala, porque salva vidas mesmo, salva vidas. Então, a gente fala isso, fica parecendo até um pouco tipo, nossa, mas é porque realmente é isso que a gente vê. Então, não tem como, é tipo um exame que tem que fazer e
é esse e o ultrassom também transvaginal do colo do útero, né? A gente tem que fazer... Nesse mesmo momento, entre 11 e 14? Não, ou você a já... gente dá uma olhada nessa fase. Eu gosto de olhar já o colo ali, mas não é uma coisa que a gente faz ali, não. A gente faz mais próximo do morfológico do segundo trimestre, né? Junto com o morfológico do segundo trimestre. Que é o próximo exame que a gente vai falar. Então, fizemos o morfológico de primeiro, fizemos esse cálculo de risco para cromossomopatias, ou seja, as doenças genéticas, e o cálculo de risco para pré-eclâmpsia. Chegamos entre 21 e 24 semanas. Sim. E aí a gente vai fazer o ultrassom morfológico de segundo trimestre. Sim. E aí nesse também é importante que, além de você avaliar a morfologia, que você vai explicar para a gente, que a gente faça também esse cálculo de risco. E existe um cálculo de prematuridade, Cris, também? Sim, então sim. Conta um pouquinho para a gente. Então, no morfológico já do segundo é a mesma coisa, só que daí os órgãos vão estar maiores, então a gente consegue avaliar tudo de novo, mas assim, em alguns órgãos, principalmente a parte cardíaca, a gente consegue ver com mais detalhamento a saída dos grandes vasos, os três vasos traqueia, etc. A gente consegue ver com mais detalhe todos os órgãos, tudo de novo, tá? E com isso acaba tendo mais diagnósticos, que tem alguns diagnósticos que já faz, uma grande parte faz já no morfológico do primeiro, mas tem alguns que a gente consegue fazer mais no morfológico do segundo, tá? E de malformações, etc. E daí, além disso, a gente vai fazer o quê? O cálculo de risco da prematuridade, que daí a gente faz pela medida pelo transvaginal, a gente vai fazer, tem que ser pelo transvaginal, de novo, a paciente, nossa, mas pelo transvaginal, o bebê já tá grande. Não, gente, é o seguinte, precisando a gente vai usar a via transvaginal, tá? Então, às vezes, até... Ela é amiga. Isso, não tenham medo, tá tudo certo, né? Mesmo às vezes com 16 semanas, a paciente que é mais gordinha, não sei o que, você precisando ter uma precisão maior no diagnóstico, você vai fazer. Ou você quer, lá no final, você quer fazer uma neurosonografia, você vai utilizar a via transvaginal de novo. Então, a via transvaginal tá aberta, tá, gente? Então, a portinha deixou ali, se precisar, é uma coisa que a gente vai colocar ali, ó, mais pertinho do nosso ouvido, se a gente precisar, né? Então, do morfológico do segundo, voltando, a gente vai fazer o cálculo de risco, que como que é? A gente coloca o transvaginal e só mede o colo, tá? Então, faz lá a medida do colo, a partir da medida do colo e dos antecedentes também da paciente, a gente consegue calcular também qual que é o risco dessa paciente ter um parto prematuro. Tudo são cálculos de risco, tá? Então, mesmo se o cálculo for baixo, não quer dizer que a paciente não vai ter. Então, eu até falo, até brinco, pergunto para os pacientes, qual que é, se é engenheiro, o que você... para poder entender, porque a medicina diagnóstica é muito baseada em cálculos de risco. Exato. Então, é 1 em alguma coisa, não é nunca 0. E também não é 1 em 1, porque a gente não está vendo ali a célula, a gente não está prevendo o futuro, não, você vai ter... Pode ser um colo mais curto que ela não tem parto prematuro. Mas a gente tem, baseado em evidências, em estudos, né? A gente consegue ter essa razão matemática, uma razão matemática, é 1 em alguma coisa. E que pra gente você traz essa informação e que eu tenho que tomar como obstetra medidas de adequação da rotina daquela paciente. Com certeza. Em relação ao trabalho, atividade física, tudo isso. Ou se você tem um cálculo até. risco, exato, eu preciso, ou de tomar a decisão de lançar mão de um procedimento que é a cerclagem uterina, né, do colo do útero, ou uso de um pessário para diminuir o risco daquela prematuridade. Então, tem essa fundamental importância. Muito bem. E fazemos também o Doppler nessa daí? Também faz o cálculo de risco da pré-eclâmpsia também. Já com uma outra finalidade, né, Rafa? Porque foi o que você falou. A aspirina, que a gente falou, tem que entrar até 16 semanas. Sim. Então, por isso que a gente tem que fazer no morfológico do primeiro, para ter tempo de voltar no médico, e começar a tomar antes, porque depois já de 16 semanas já teve a placentação, não vai ter mais aquela finalidade aspirina, mas a gente continua fazendo o cálculo de risco da pré-eclâmpsia. Sim. Por outros motivos, porque daí vocês vão poder estar informando essa paciente e adequando ela para que naquele risco que apareceu, dali para frente, como que você pode minimizar, não tem mais muito o que fazer, você pode minimizar o estrago, digamos assim, né? Que possa vir a ocorrer com uma pré-eclâmpsia. Então, a gente avalia a morfologia, cálculo de risco para prematuridade, para a gente adequar
a vida daquela paciente, o cálculo de risco para pré-eclâmpsia, lembrando que isso deve ter sido feito de primeiro trimestre, né, para que a gente tenha aí, gerencie, né? Eu falo que o obstetra é o gerenciador de uma gestação, né? Ele é que gerencia, é o gerente, né, da gestação. E muito bem, isso a gente vai informando o casal, conversando, vendo tudo certinho. E aí, doutora Cris, chega uma outra avaliação, a ecocardio fetal, né? A ecocardiograma fetal. Qual que é a função? A gente também deve fazer. Tem, né? é fundamental, né? Agora, já por lei, todas as gestantes têm direito, inclusive do SUS, né, a estar realizando esse exame. É fundamental, a gente precisa fazer a avaliação cardíaca por um especialista, né, antes do bebê nascer. Porque a gente tem que saber, né, Rafa, aonde que esse bebê vai nascer, que senão, como que faz? Perfeito, porque muitas vezes, Cris, a gente escuta no consultório, mas doutor, que adianta eu saber o que vai mudar, eu não vou interferir? Primeiro, que nós temos a questão dos abortamentos legais no Brasil, que em outro momento a gente pode abordar aqui, e você tomar a decisão de interromper ou não a gestação. Mas vejam só, gente, se você faz um ultrassom, um ecocardio fetal, que é para avaliação cardiológica desse bebê, e você descobre qualquer alteração, eu preciso que esse bebê nasça num centro que vai ter o tratamento adequado. Eu não posso deixar ele nascer numa santa casa do interior do estado de São Paulo, onde não tem um respaldo de uma UTI neonatal, não tem uma equipe cardiológica. Não, e eles já sabendo, e a equipe que já vai estar assumindo em seguida, já saber, é completamente diferente. Não vai nascer às 3 horas da manhã de parto normal, não, já vai ser um parto programado. Um parto programado, já com a equipe de neonatos já toda preparada, às vezes até o cirurgião cardíaco já preparado ali do lado. Aquela família já vai ter conversado, feito consultas, porque sempre que a gente tem uma alteração, a gente já encaminha. Então, tem lá, já vai, você já procura o cardiologista pediátrico, ele já conversa com ele, já vai te orientar, se for o caso, o cirurgião pediátrico, orientar aquela família. Sim. Às vezes sai o bebê e vai, estabiliza um pouquinho e já vai direto para uma cirurgia. Então, realmente é totalmente fundamental para que a gente consiga ter aquele bebê saudável, né? O mais tempo possível. Muito bem, doutora Cris. E só para a gente finalizar aqui o PU, a gente poderia ficar aqui conversando uns 3 meses. Uns 3 meses, porque, nossa, é assunto para dar, né? Os exames de vitalidade, né? Que a gente faz, o Doppler obstétrico, né? Tirando, a gente fez cálculo de risco para pré-eclâmpsia. Mas fala só um pouquinho para a gente da importância do Doppler obstétrico. O que a gente avalia com ele? A gente precisa, assim, eu falo que são 3 fases. A gestação, a concepção, aquele primeiro para ver se implantou, se deu tudo certo, ok, tá grávida. O segundo, que a gente vai ver tanto o primeiro e o segundo morfológico, vai ver como que tá todas as estruturas. Tudo. E o terceiro é o quê? O crescimento. Então, o crescimento é o quê? Para ver se o bebê, ele se formou tudo bem, ótimo, mas ele precisa crescer, ele precisa nascer de uma maneira adequada. Então, ele precisa ter um peso adequado, que a gente fala, né? Eu brinco que tem o bebê P, o M e o G. Sim. Né? O ideal é que seja o M. Né? Existe o P saudável, que é o pequeno, saudável existe. Existe o grande, saudável existe. Mas a chance do pequeno não ser saudável e do grande não ser saudável é grande. Né? Então, a gente precisa tentar gerenciar esse crescimento e ver se aquele bebê está tendo o potencial de crescimento adequado para ele. Então, se é um bebê que começou lá no 80, ele não pode terminar ali no 20, o potencial de crescimento dele. Né? Que é o percentil de crescimento do peso, né? O peso do percentil do peso. Então, é um bebê que... o que seria essa sequência de exames? Na verdade, a gente gosta de fazer mais ou menos, estando tudo bem, né? Uns 3 exames nessa fase, né? 28, 32, 36 semanas, para a gente poder ir gerenciando isso junto com vocês, né? E observando. É que nem pediatra. Se vai no pediatra, leva o seu filho. Ele faz uma curva com 2 anos, 3 anos, e assim vai. Né? Então, assim, se caiu, ele vai ver por que caiu. Sim, a gente precisa entender até mesmo no momento de interromper uma gestação, porque isso isso mostra um sofrimento, pode mostrar que não está tudo bem ali dentro, e o Doppler vai mostrar esse risco que esse bebê não é só o peso. Por que ele não está ganhando peso? Porque ele não está bem. Sim. Então, pode estar diagnosticando um sofrimento, e esse sofrimento, se você não faz nada, o bebê morre, né, dentro da barriga. Então... Muito bem, gente. Doutora Cris, ficaria aqui um tempão falando com você, porque obstetrícia é uma paixão e a ultrassonografia é muito importante para a gente. Sim.
Como dica, eu digo sempre, faça os seus acompanhamentos adequados, procure médicos que o seu médico está te indicando, porque vão trazer respostas. Olha quanta coisa a gente falou aqui, né? Para se tiver que acontecer alguma intervenção, ser da forma mais correta, minimizando os riscos para a mãe e para o bebê. Doutora Cris, agradeço imensamente. Acho que a gente pode marcar uma outra conversa para a gente finalizar alguns outros pontos, tá? Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Muito obrigado. Obrigada, é uma honra estar aqui. Realmente, vamos combinar sim. Então, tamo junto. Perfeito. E para você que nos acompanhou, se achou esse vídeo interessante, compartilhe, curta e em breve nos encontramos para mais um capítulo aqui nos Futuros Doutores.